A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zuck e vou acompanhá-los nesse momento de estudo, de aprofundamento, de crescimento em conhecimento na palavra do Senhor Jesus Cristo. E estou aqui acompanhado do nosso pastor, professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está ali na técnica, preparando tudo para que chegue a você o melhor som e a melhor imagem. Hoje é segunda-feira, 29 de junho do ano da graça de Deus de 2026. Gente, estamos iniciando um novo trimestre, o de número 3. Um trimestre que certamente nos trará preciosas lições e preciosos aprendizados. O tema geral desta revista para esse trimestre é a Igreja dos Gentios. E tudo isto acontecerá dos capítulos 13 até o 28 do livro de Atos dos Apóstolos. O comentarista será o pastor Wagner Gabi. Esse pastor é pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. Uma curiosidade interessante. O ano passado, exatamente nesse terceiro trimestre, o pastor José Gonçalves comentou na nossa revista sobre a igreja em Jerusalém, onde se retratou os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E um ano depois, exatamente está fazendo um ano, voltamos agora a falar da igreja, desta feita entre os gentios. E o apóstolo Paulo foi o principal, o chamado de apóstolo e doutor dos gentios. Então aqui abrange as suas 3 viagens missionárias que ele fez, dos capítulos 13 até exatamente o 20, 21. E a partir daí, ele já em Jerusalém passa por perseguições, maltratos, não é? E depois ele é julgado. E ele próprio pede para ser julgado por César, quando ele é enviado a Roma, e lá, então, ele falece e passa a viver com Deus. Uma linda história de um homem que foi por Deus usado de maneira sobrenatural para trazer o evangelho a nós, gentios. Pois, por meio dele, o evangelho saiu lá da Ásia, entrou por toda a Europa, se espalhou ao redor do mundo e chegou aqui nas Américas, Norte, Central e Sul. E aqui no Brasil fomos também alcançados. E falando deste ensejo, não é? Hoje que é 29, há poucos dias atrás, exatamente no dia 18 de junho deste mês, a nossa igreja aqui no Brasil completou 115 anos de existência. Nossa Assembleia de Deus, que foi fundada no dia 18 de junho de 1911. 2 jovens suecos, de nome Gunnar Vingre, Daniel Berg, chegaram na cidade de Belém do Pará em novembro de 1910 e começou todo um processo de evangelização e de preparo. E exatamente no dia 18 de junho, um domingo de 1911, foi feito o primeiro culto pentecostal neste país pela nossa Assembleia de Deus. E aqueles 2 jovens tanto evangelizaram que hoje somos milhões da Assembleia de Deus neste país. O maior movimento pentecostal de todo o mundo e a maior denominação evangélica deste país. Mas tudo isto deve-se às missões apostólicas que começaram lá em Jerusalém, passando por Antioquia, Roma,
Constantinopla e hoje ao redor do mundo. Vale a pena ressaltar também aqui que dos capítulos 1 até o 12 de Atos, onde retrata o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, vale a pena dizer que os primeiros cristãos a se converterem foram os judeus. Naquela pregação do dia de Pentecostes, 3.000 almas. Depois, numa outra pregação de Pedro, mais 5.000 almas. E a igreja cresceu assustadoramente em Jerusalém e cercanias, mas todos os que aceitaram a Jesus ali eram os judeus. No capítulo 10, Pedro é chamado a pregar na casa de Cornélio. Então, pela primeira vez, o evangelho chega aos gentios, mas ali foi um grupo muito pequeno. A família e alguns vizinhos e amigos do centurião Cornélio. O trabalho só se consolidou entre os gentios mesmo quando Paulo foi chamado, a partir do capítulo 13, ele e Barnabé, depois ele e Silas e outros companheiros mais. Então, vale a pena aqui esta reflexão e esta meditação. Falaremos mais sobre isto no transcurso da própria aula e nas próximas aulas também. E agora, então, ao microfone outra vez, o diácono Peter, que vai dar os avisos e já vai entrar com o título desta lição e, claro, lendo tudo sobre ela, e estaremos estudando sobre o palpitante assunto, né, da igreja entre os gentios, a chamada para os gentios, que será o nosso primeiro comentário, a nossa primeira aula. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, a aula já começou, já prepara suas anotações. É importante lembrar que nós estudamos a igreja em Jerusalém no terceiro trimestre de 2025, como o pastor Mário já comentou. Então, reveja aquelas lições, refaça aquele estudo, olhe de novo aquela revista. Eu acho que vai ajudar muito na consolidação desse estudo. Com toda certeza. Para que você continue passando para o seu aluno aquilo que é importante. A gente começou o ministério da igreja lá em Jerusalém e agora nós vamos estudar a expansão desse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. O trimestre geral tem o seguinte título: A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do evangelho entre os povos. Então, vale a pena você se aprofundar nesse estudo. Nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado para congregar conosco, nos fazer uma visita e se aprofundar na palavra do Senhor. Terças-feiras, culto de doutrina às 19h30 aqui no templo. Quinta-feira, culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30. Aos domingos, a nossa escola bíblica dominical, iniciando sempre às 8h30 da manhã. E à tarde, o nosso culto vespertino às 17h45. Além disso, de segunda a sexta-feira, nós temos a consagração aqui no templo, iniciando sempre às 8 da manhã. Será um prazer te receber, tá bom? Hoje a nossa lição, que vai ser ministrada no dia 5 de julho de 2026, tem o seguinte título: O chamado para os gentios. O texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e versículo de número 2. E assim diz o texto áureo: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado, a verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, iniciando no versículo 1 até o versículo 12. E assim diz a palavra do Senhor: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos,
acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Glória a Deus. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, professor, apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e sua missão aos gentios. Segundo objetivo, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E terceiro objetivo, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Introdução da lição. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central. O Espírito é mostrado como verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como uma estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Glória a Deus. Pastor Mário Souza. Neste momento inicial desse trimestre, quero reforçar o que disse lá no começo da minha primeira fala, né? Dos capítulos 1 até o 12, é a igreja em Jerusalém. O evangelho pregado para os judeus, para os da circuncisão. Observe que aqui no capítulo 13, já começa no versículo 1 dizendo que a igreja que estava em Antioquia. Veja que Antioquia não é mais Jerusalém, não é nem Israel. Já está em uma outra nação, na região da Síria. E ali o que ocorre? Tinha homens de Deus ali, os seus nomes são citados no versículo 1, mestres e profetas. E aquela igreja estava orando e jejuando. E o Espírito Santo falou ali no meio deles. E quem estava lá entre eles? Saulo e Barnabé. E o Espírito Santo falou claramente: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Que obra era esta? Uma obra especialíssima. O Espírito Santo agora se voltava também para os gentios, um povo que não tinha nenhum conhecimento de Deus. Espiritualmente, senhoras e senhores, até o Calvário existiam dois povos espirituais, judeus e gentios. Não estou falando aqui de povos no seu sentido físico, literal, étnico, não. Estou falando de povos espirituais. No caso, dois, judeus e gentios. Tanto isto é verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 14,
ele disse que Cristo, que é a nossa paz, veio trazer o evangelho da paz, e de ambos os povos ele fez um. Olha aí, ambos. Dois. Quem eram estes ambos os povos? Judeus e gentios. Agora Jesus forma um terceiro povo. Que povo é este? O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, e Mateus registrou, quando ele disse a Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Olha aí, edificarei, está no futuro, a minha igreja. Essa igreja aqui era um novo povo, um terceiro povo. Isto é, o judeu que aceitar a Jesus torna-se igreja. O gentio que aceitar Jesus torna-se igreja. E depois o próprio Paulo, lá na frente, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 10, versículo 32, ele disse assim, aconselhando os crentes lá de Corinto, portai-vos de tal maneira que não des escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, isto é, os gentios, e nem à igreja de Deus. Olha agora 3 povos. O mesmo Paulo disse, de ambos os povos ele fez um. Efésios 2,14. Mas agora ele não está falando de ambos, ele está falando de 3. Judeus, gentios, no caso os gregos, e a igreja do Senhor. Hoje, quem aceita a Jesus, seja judeu ou gentio, torna-se igreja. Daí a necessidade de tanto judeus quanto gentios serem evangelizados. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus disse que ele não veio somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha outras ovelhas fora do aprisco de Israel. E justamente quem eram e quem são essas ovelhas fora do aprisco de Israel? Exatamente os gentios. Então, enquanto os judeus ali, aqueles apóstolos do colégio apostólico, eles estavam designados a pregarem o evangelho do reino para os da circuncisão, isto é, os judeus, Deus levanta o apóstolo Paulo para pregar o evangelho da graça, não mais para os judeus, mas para os gentios. E o próprio Paulo disse em Atos 20, versículo 4, já no final da sua jornada, na sua terceira viagem missionária, no final dela ele disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então agora o evangelho que está sendo pregado é o evangelho da graça, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da igreja. Louvamos a Deus pela vida de Paulo, de Barnabé, de Silas, de Timóteo, de Epáfras. Ô, gente, são tantos os nomes. Basta ler as epístolas paulinas, que vai desde Romanos, até Filemão, e vocês irão ver quantos companheiros Deus deu ao apóstolo Paulo para levar esta mensagem aos gentios. Sim, a igreja, na sua maioria hoje, é composta de gentios, e no meio da qual se inclui também a igreja brasileira, com todas as suas denominações. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso isso. Então, esse trimestre, teremos muito a aprender. E o Espírito Santo, com sinais, com prodígios, com maravilhas, ia deixando o povo extasiado, maravilhado, e esses sinais só serviam para que eles, vendo os milagres de Deus, crescem no nome de Jesus por meio da pregação de Paulo e dos demais apóstolos, cumprindo-se literalmente aquilo que Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Mas esses sinais, olhe bem, seguirão aos que crerem. Crerem em quem? No nome de Jesus, por meio da pregação do evangelho, e foi isso que Jesus disse nos 2 versículos anteriores, 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E olha agora, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então veja que, com muitos sinais, prodígios e maravilhas, o evangelho era pregado e se confirmando ia, e confirmado estava entre todos que neles criam, recebendo não somente a salvação para a alma, mas também cura para o corpo, para as próprias emoções doloridas, batismo com o Espírito Santo, e etc, e etc. E é por isto que, quando a Assembleia de Deus chega no Brasil, em 1911, as suas 4 metas eram salvação, batismo com o Espírito Santo, cura divina e o aviso de que, muito breve, Jesus voltará. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e avisa que breve voltará para nos buscar. Então estaremos falando muito sobre estas coisas durante esse próximo trimestre, né? Este trimestre, sobre esses próximos domingos. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição, o nascimento da missão gentílica, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Segundo subponto, profetas e doutores servindo ao Senhor. E terceiro subponto, a separação de Paulo e Barnabé. Então, primeiro subponto, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco Nicátor em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a 3ª maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente era greco-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia, que aparece lá em Atos 13:4, foi ali que os discípulos foram chamados cristãos, pela primeira vez em Atos 11:26. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Segundo subponto, profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, que são mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja, 1 aos Coríntios 12, 28. Os profetas exortavam mediante inspiração direta. Os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. E terceiro subponto, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Este ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, de consagração e de dependência do Espírito. Pastor Mário Souza. Qual é o título do primeiro ponto da lição? O nascimento da missão gentílica. Observem bem, senhoras e senhores, o nascimento da missão gentílica começava aqui, nesse capítulo 13,
e na cidade de Antioquia a missão aos gentios. Porque até então a coisa era feita em Jerusalém para os judeus. Então Deus achou por bem de começar o evangelho aos gentios, exatamente também numa cidade gentílica, que era Antioquia. Um centro histórico, cultural e de muito progresso financeiro. Antioquia, fundada por Antíoco IV, né? O Antíoco, melhor dizendo, era a terceira cidade. A primeira era Roma, em seguida vinha Alexandria, que ficava no Egito, e aqui esta cidade que ficava na Síria. Então veja, Deus escolhe uma cidade gentílica para ali fazer a sua base missionária para o mundo. A partir dali, começaria em âmbito mundial o ide de Jesus, de Marcos 16:15. E também fazer discípulos entre as nações, Mateus 28:19. Sabia Deus que em Jerusalém essa tarefa seria, se não digo impossível, mais difícil, não é? Porque os judeus levaria muito tempo para entender essas obras entre os gentios. A prova disso é que no capítulo 15, quando Paulo chegou da sua primeira viagem missionária, houve tumulto no concílio em Jerusalém. Foi necessário o apóstolo Pedro se levantar e contar a sua experiência que ele tivera há alguns anos antes da cidade de Cornélio, capítulo 10 de Atos. E quando Pedro relatou tudo, a Bíblia diz que eles se apaziguaram entre si. Então veja que seria impossível ou muito difícil estabelecer uma base missionária aos gentios em Jerusalém. Como esses discípulos se espalharam e foram até Antioquia, e lá o evangelho cresceu assustadoramente, e ali Deus levantou na cidade profetas e doutores. Profetas que traziam as mensagens inspiradas de Deus, aqui já estou no segundo ponto, subponto, e os mestres que ensinavam as escrituras, desta feita, não mais como os fariseus ensinavam, como os escribas, como os saduceus, apenas apegados à letra fria da lei, mas eles pregavam, ensinavam debaixo da revelação divina. Como disse Paulo, né? Tempos depois, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11:23. Então, os apóstolos, aqueles profetas, aqueles mestres, homens cheios do Espírito Santo, ensinavam o que o Espírito Santo lhes revelava. Vocês estão entendendo? Porque os apóstolos ficaram 3 anos e 6 meses com quem? Com o mestre dos mestres, Jesus. Foi ele quem deu aos seus discípulos o maior e melhor de todos os seminários. Um exemplo marcante está no capítulo 4, versículo 13 de Atos, quando os apóstolos, nas figuras de Pedro e João, foram chamados ao sinédrio para serem corrigidos e proibidos de falarem desse Cristo, dessa nova doutrina. E Pedro categoricamente disse que em nenhum outro havia salvação, porque debaixo do céu não existia outro nome dado entre os homens pelo qual devêssemos ser salvos. Atos 4:12. Quando chega no versículo 13, a Bíblia diz que aqueles doutores da lei, conhecedores da lei no seu profundo, fariseus, escribas e saduceus, a Bíblia diz assim, olha, que eles se maravilharam, eles ficaram admirados quando descobriram que aqueles homens eram homens sem letras, homens indoutos, ignorantes. Como que aqueles homens podiam falar com tanta ousadia, com tanta destreza?
Eles ficaram admirados. Mas logo em seguida o próprio versículo diz: mas eles tiveram conhecimento que eles estavam com Jesus, que eles andaram com Jesus. E em andar com Jesus se fez toda a diferença. E é claro que estes santos apóstolos, que também foram a Antioquia para consolidar o evangelho, que tudo era feito debaixo da autorização dos apóstolos. Então aqueles doutores que ali estavam, os profetas que ali estavam, todos já eram discípulos dos apóstolos de Jesus em Jerusalém. E Saulo era um deles. Observe que Saulo aceitou depois, ele era um perseguidor. Tanto é que na sua conversão deu medo. Os irmãos tenham medo de estar com Saulo, que agora seria Paulo, porque ele era perseguidor. Lendo o capítulo 9 de Atos, quando Deus fala para Ananias que ele precisava ir a uma rua chamada Direita para orar por um certo homem chamado Saulo, que foi que ele disse? Mas, Senhor, este homem, a informação que temos dele é que ele é um perseguidor da igreja, maltratando os teus servos, entregando, encerrando em cadeias. Então, Deus disse para ele, para que ele fosse não temendo, porque aquele homem que ali estava agora era um vaso escolhido desde o ventre da sua mãe e que seria levado para pregar para todo tipo de gente, pobres, ricos e etc. Está vendo, queridos? Como é bom ver a palavra de Deus, como é bom sentir, como é o crescimento desta obra. Uma obra que cresceu sobre ombros de homens simples. Jesus confiou toda a igreja aos seus apóstolos. As 12 colunas apostólicas eram homens simples, sem letras, ignorantes, cheios do Espírito Santo, entretanto. E hoje temos esta obra de cunho mundial por todo o mundo. E no terceiro subponto aqui, né? O Espírito Santo chamando a Barnabé e a Saulo. Ah, irmãos, isso me traz assim uma ponta de tristeza hoje em dia, porque a gente vê tanta gente por aí consagrada, levada ao ministério, quando na verdade nunca foram chamados pelo Espírito de Deus. São escolhas políticas, sociais, interesseiras. Como seria bom e como é bom que as igrejas deem lugar ao Espírito Santo, para que ele, o Espírito Santo, escolha dentre os irmãos da igreja homens, seres humanos, especialmente preparados para exercerem a função ministerial, é claro, chamado, confirmado e ungido pelo Espírito Santo. Eu tenho conhecimento de causa. Estou falando com muita propriedade de muitos que são chamados, que na verdade, para mim, são apelidados. Sabe? Mas que Deus tenha misericórdia e que o seu Santo Espírito, a exemplo do que fez aqui no capítulo 13 de Atos, continue neste século 21 a chamar verdadeiros homens de Deus para a sua santa, bendita, divina e pura obra, a pregação do Evangelho. Porque pregar o Evangelho é a principal tarefa da igreja de Cristo Jesus na face da terra. As demais coisas são consequências, até mesmo os sinais. Veja que primeiro Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém pode escapar de ouvir. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Veja que o Evangelho não está dando escapatória, não tem meio termo. Ou está salvo ou não está salvo. Ou vai para o céu ou vai para o inferno.
E depois ele diz: e os sinais seguirão aos que crerem. Crerem em quem? Em Jesus, por meio da pregação do evangelho. E Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Que Deus continue chamando a muitos Barnabés, a muitos Saulos, Silas, Timóteos, Titos e tantos outros. Precisamos realmente de homens verdadeiramente chamados pelo Espírito Santo para exercerem a sua obra neste século XXI. Chega de pastores políticos, históricos, culturais, famosos, vitrines. Veja que a igreja sempre cresceu sobre os lombos de homens anônimos. Os maiores pregadores e evangelistas da nossa Assembleia de Deus neste país, nesses 115 anos, foram homens anônimos, simples, que se embrenharam nas matas, nas vilas, nas aldeias, nas cercanias, nos vales ribeirinhos, levando a palavra de Deus, onde os ricos jamais iriam, onde os famosos jamais vão. Sempre teremos um simples homem, uma simples mulher, evangelizando e levando alguém ao pé da cruz, aos pés de Cristo. E é através desses homens e mulheres que a obra de Deus cresce e almas vêm ao Senhor Jesus. Com certeza, o Espírito Santo, na sua infinita bondade e misericórdia e paixão pelas almas, ele vai continuar chamando obreiros para a sua seara. Oremos a Deus por isso. Dizia Jesus: rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros. Porque a seara é muito grande, mas, infelizmente, os verdadeiros obreiros são muito poucos. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, o Espírito Santo e a obra missionária, que se divide também em 3 subpontos, que são o Espírito que conduz a missão, segundo, o poder do Espírito na evangelização dos gentios e terceiro, evidências da ação missionária do Espírito. Primeiro subponto, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Segundo subponto, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e, por isso, evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Nós vemos isso em Atos 4:31, Atos 5:41 e Atos 7:55. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem, Atos 1:8. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. E terceiro subponto, evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados
Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título? O Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito Santo é tudo em todos. Sem ele, não haveria condições desta obra existir e prosseguir. É a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Vocês se lembram que quando Jesus morreu, naqueles 3 dias, o medo, o pavor tomou conta dos corações dos discípulos. Eles se trancaram, eles se esconderam. Jesus apareceu entre eles. Tudo era susto, tudo era assombro, tudo era medo. Entretanto, 10 dias após, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, eles se tornaram ousados, intrépidos, cheios de autoridade e de poder, enfrentando as autoridades, alegrando-se quando eram surrados, torturados por amor a Cristo. E quando eles se reuniam, cada vez mais eles se tornavam cheios do Espírito Santo. Leiam aqui em Atos capítulo 4, a partir do versículo 20, 21 em diante, após Pedro e João saírem do Sinédrio, que era o supremo tribunal religioso da corte judaica. Olha como aqueles irmãos oraram a Deus, pedindo a Deus que continuasse dando aos seus servos intrepidez, ousadia, coragem, para que não recuassem, mas avançassem. E diz o versículo 31 do capítulo 4, que tendo eles orado, o chão tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. E essas cenas se repetiam diariamente, o Espírito Santo sobre eles, os usando sobremaneira. Por isso que eles ficaram tão cheios de Deus. Primeiro subponto? Primeiro subponto é o Espírito que conduz a missão. O Espírito Santo, que não somente os enchia do seu poder, lhes conduzia a uma missão. Que missão? Levar a palavra aos que não a conheciam. A Bíblia diz que levantou-se em Jerusalém uma grande perseguição. E os discípulos saíram perseguidos, mas amedrontados jamais. Por onde eles iam, diz a Bíblia, eles anunciavam a palavra. Está vendo? A tribulação só serve para encorajar os crentes e fazê-los ir mais além, levando a palavra. Onde a Bíblia relata que o diácono Filipe, né, chega a Samaria. E o que acontece em Samaria? Ele sacode Samaria pelo poder de Deus. E ali em Samaria, multidões aceitavam a Jesus como Salvador diante da poderosa mensagem pregada pelo diácono Filipe. Vocês estão vendo, irmãos? Então o evangelho se espalhou pela Judéia, além de Jerusalém, é claro, chegando a Samaria. E lá em Samaria, ali já há o quê? Um choque de etnias, porque ali os samaritanos eram gente de todas as nações, muitos gentios ali, que há 700 anos atrás o imperador da Síria trouxe e espalhou em Samaria. E aquela gente também foi alcançada. Conforme disse o comentarista, e é real, no dia de Pentecostes tinha 120 crentes aproximadamente. Agora já era milhares e milhares. Porque aonde o Espírito Santo chega, entra e intervém, as coisas se multiplicam, se proliferam. As vidas são transformadas e chegam ao Senhor. Segundo subponto, irmão Peter? O poder do Espírito na evangelização dos gentios. Aí está. Era uma evangelização acompanhada de quê? De poder.
muito poder. Daí os sinais acontecerem, os milagres acontecerem. E este poder começou exatamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Mas qual era a finalidade? Era para eles ficarem ali, pregando lá do cenáculo, profetizando lá do cenáculo? Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E olha agora, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. A finalidade da descida do Espírito Santo não foi somente para enchê-los de poder e ficar ali, mas foi para transformá-los em testemunhas poderosas, fiéis, ungidas, sábias, ganhadores de almas. O coração daqueles discípulos se encheram de compaixão pelas almas, escravas do pecado e vivendo debaixo do poder das trevas. E agora eles tinham a consciência que precisavam levar a luz para aqueles que estavam em trevas, a paz para aqueles que estavam em guerra com Deus, a vida para aqueles que estavam mortos no pecado, a libertação para aqueles que estavam aprisionados pelo pecado. E num terceiro momento, qual é o título? Evidências da ação missionária do Espírito. Então, as evidências do Espírito Santo eram marcantes. Dentre elas, isso que eu acabei de dizer, os sinais, os prodígios e as maravilhas. E chegando Paulo nesta cidade que está aqui na lição, tinha lá um procônsul chamado Sérgio, né? Que ficou interessado quando aqueles homens chegaram na cidade. Ele queria saber que doutrina era aquela, que homem era este do qual eles falavam tanto, que havia morrido e ressuscitado. Mas tinha ali na cidade um certo mágico, agente do diabo, que tudo fez para bloquear o evangelho, para que não chegasse aquela autoridade romana. E Deus, poderosamente, por meio do Espírito Santo, usa a Paulo. E Paulo lhe solta uma sentença terrível. E ele se torna um cego, onde o procônsul, maravilhado, viu que quem estava com Paulo era muito maior do que quem estava com aquele mágico. A Bíblia não diz por quanto tempo ele ficou cego. Tanto é que Paulo disse: ficarás sem enxergar por um certo tempo, por um tempo. O que dá a entender, né, que futuramente, quem sabe aquele próprio elemento se arrependeu, se converteu, né? Quem sabe? A Bíblia não diz que ele ficaria em caráter definitivo, mas por um tempo. Aquilo mesmo foi para que o procônsul visse que Paulo e seus companheiros não estavam sozinhos, mas um ser sobrenatural estava com eles, a lhes usar e enviar para levar esta boa nova aos que não conheciam a Deus. E ele, aquele procônsul, se converte a Deus naquele momento. E o Espírito Santo continua hoje agindo com evidências. O que é necessário são vidas que se consagrem a Ele, que se santifiquem para Ele, que tornem seus corações limpos para que este Espírito Santo nesses corações habitem e possam usar. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. E quando esta palavra é pregada, milagres acontecem, e dentre eles o principal, a salvação. Esta obra não parou. A missão continua mundialmente.
até que Jesus venha nos buscar para com ele morarmos. E ele vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, que se chama igreja, Tito 2,14. E este povo está em toda parte do mundo onde o evangelho chegou. E essa gente ouviu, se arrependeu, se converteu e aceitou a Jesus. Então, de toda parte do mundo, num só momento, quando a trombeta tocar, milhões e milhões subirão ao encontro com Jesus nas nuvens e de lá para a glória celestial. Será um momento inédito em toda a história da humanidade. Ele que no Calvário subiu, a sua vida doou para a salvação destes milhões. E ele que do jardim, ali do Monte das Oliveiras, sozinho subiu para o céu, no 40º dia pós-ressurreição, em breve ele voltará para buscar milhões que ele comprou com seu próprio sangue para Deus. Seres humanos de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Apocalipse, capítulo 5, de 9 em diante. Pense em tudo isto. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da lição, a igreja como agência missionária, e se divide também em 3 subpontos. Primeiro, a igreja que ouve a voz de Deus. Segundo, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. E terceiro, uma igreja que cumpre a grande comissão. Primeiro subponto, a igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas é identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Segundo subponto, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e novas culturas. E terceiro subponto, uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. Mateus 28, 19 e 20. No mundo, ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10, 14. E como pregarão, se não forem enviados? Romanos 10, 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Pastor Mário Souza. O título desse terceiro e último ponto. A igreja como agência missionária. A igreja como agência missionária. Meus irmãos, eis aí a importância fundamental da igreja como agente na obra missionária. A igreja não foi feita para viver entre 4 paredes. Ela foi chamada para evangelizar. Ela foi chamada para dar suporte aos seus mensageiros. É ela quem envia. É ela quem sustenta. É ela quem cuida. Isso é importante, isso é fundamental. A igreja não é aquele lugar apenas para meros encontros sociais. Não, senhores. Ou apenas para cultos dominicais, ou alguns semanais. Também tudo isto. Mas a principal missão da igreja, a principal tarefa da igreja, eu já disse isso aqui, é a pregação do evangelho a toda criatura.
Mas olha aqui alguns requisitos que essa agente tem que ter, como agente e como agência do evangelho. Primeiro subponto, qual é, irmão Peter? A igreja que ouve a voz de Deus. Observaram? A igreja que ouve a voz de Deus. A igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Vocês se lembram desta frase que tem lá no Apocalipse? Nos capítulos 2 e 3. Após cada carta enviada a cada uma das 7 igrejas da Ásia, sempre que terminava cada carta, a frase era esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo quer continuar falando às igrejas. As igrejas aqui são igrejas locais, são agências locais de evangelização. Essa igreja não pode agir por mero instinto, por influência social. Não. Ainda que alguém na igreja seja um bom orador, tenha uma didática boa, uma oratória boa, mas aí, ele foi chamado para ser um missionário aqui, ali, acolá, foi? Só quem pode dizer isto é o Espírito Santo. Olha que ali na igreja de Antioquia está escrito lá, tinha alguns doutores e profetas. Mas naquele momento o Espírito Santo escolheu 2. E o Espírito Santo quer continuar escolhendo. Hoje se vê muitas escolhas humanas, políticas, econômicas, sabe? Sociais mesmo. Necessidades convenientes. E às vezes o verdadeiro missionário ou missionária chamada fica num canto, porque lhes falta, quem sabe, alguma prerrogativa social, né? Não é do grupinho, não é da turminha. E esses missionários saem sem chamadas e voltam de mãos vazias. Mas Deus quer continuar chamando. Mas olhe bem, o que está escrito no versículo 1 e 2? Está escrito lá que a igreja de Antioquia, ela estava servindo ao Senhor, olha aí, e jejuando. Esse servir ao Senhor, irmãos, é uma igreja de vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, de oração. A igreja de Antioquia estava cumprindo o que estava lá em Atos 2, 42 e 43. Era uma igreja que perseverava em quê? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tinha comunhão, no partir do pão, aquela confraternização, nas orações. E em cada alma havia temor. Uma igreja desta está debaixo da unção e da sensibilidade ao Espírito Santo. Com toda a certeza, o Espírito Santo vai falar a esta igreja por meio de seus profetas. Que hoje em dia está tão raro, não é? A incredulidade tomou conta, quase não se vê mais exercícios dos dons espirituais, dentre eles o dom da profecia, que é fundamental. Lembro-me quando Paulo disse, alertando Timóteo que ele foi chamado, né, ao ministério de evangelista, pela imposição do presbitério e pela profecia, pelo dom da profecia. E ele, Paulo, foi um dos que foram alcançados. Porque o Espírito Santo, por meio da profecia, disse para ele: apartai-me a Barnabé e a Saulo, que nada mais é do que Paulo. E aí? Os obreiros que hoje temos, tanto para exercício do ministério local como para a obra missionária, são chamados pelo Espírito Santo ou escolhidos por amigos? Fica a pergunta no ar. Que as igrejas tenham a sensibilidade
de continuarem ouvindo a voz do Espírito Santo. Tudo será bem melhor e totalmente diferente. Aí teremos verdadeiros obreiros. E a partir daí, um crescimento robusto, sustentável da obra do Senhor. Quer local, quer fora do local. Missão urbana, missão intermunicipal, interestadual, nacional, internacional e daí por diante. Missão local, Jerusalém, tá vendo? Uma missão que já é municipal, estadual ou nacional, Judéia, Samaria, já é aquela missão que poderíamos falar com uma missão transcultural, porque em Samaria tinha povos de diversas culturas. E no Brasil, por exemplo, temos o quê? Povos de diversas culturas. Temos japoneses, temos chineses, temos alemães, temos italianos, portugueses, enfim, europeus, asiáticos, africanos, é ou não é? O Brasil hoje é uma nação miscigenada, é uma nação transcultural. Quando se prega no Brasil, Brasil é Samaria. E confins da terra, além fronteiras. Isso é maravilhoso demais. Qual é o segundo subponto, irmão Peter? Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Está vendo? É uma igreja que envia missionários. Que ela, a igreja, ouviu do Espírito Santo. E que aqueles missionários precisam partirem para outras frentes, levando a palavra. E Paulo disse isso. Em Romanos 10, 13, 14 e 15, ele disse lá, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele será salvo. Agora, como eles crerão se nunca ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Veja que aqui é uma cadeia progressiva. Para que alguém creia, precisa ouvir. Para que alguém ouça, alguém precisa pregar. E para que alguém pregue, alguém precisa enviar. E este último elo da cadeia é a igreja, é a base. Que cada igreja local seja uma base missionária. Que é a conclusão aqui no terceiro subponto. Qual é? O terceiro subponto. Uma igreja que cumpre a grande comissão. Está vendo? Assim, essa igreja que ouve o Espírito Santo, essa igreja que prepara o seu missionário, lhe envia, lhe sustenta, dando-lhe todo o suporte. É uma igreja que está realmente cumprindo a verdadeira missão. Ide por todo o mundo e pregai. Marcos 16, 15. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Mateus 28, 19. Pregar e ensinar é a tarefa da igreja. E não é somente aqui, ou somente ali, ou somente um pouquinho além. É em todas as nações. É a toda criatura. Está vendo, queridos? O Espírito Santo quer que todos sejam alcançados, assim como eu, você, fomos alcançados. Aonde começou esse evangelho? Em Jerusalém. Que se espalhou por toda a Judéia. Que chegou a Samaria. Que foi a Antioquia, já na Síria. Que de lá foi para Roma, capital do Império. Foi para Constantinopla, a outra capital do Império no Oriente. Na Turquia hoje. E este evangelho atravessou os continentes da Ásia, África, Oceania, Europa, Américas, Norte, Central e Sul. Chegou ao Brasil, aos seus estados,
aos seus municípios, aos seus lugarejos, às suas aldeias, às suas regiões ribeirinhas. Mas ainda temos muitas nações, sabiam? Que esse evangelho não chegou ainda. Oremos a Deus para que ele continue levantando missionários, para que esta palavra chegue aos confins realmente do mundo. Evangelho entrando nas cadeias, nos hospitais, nas ruas, nos valados, outeiros e vales, nas conduções, sejam elas quais forem, e as pessoas com todo tipo de etnia, nível cultural, não importa qual seja, o evangelho é para todos, é tudo em todos. Cristo seja proclamado não somente às nações, mas a todos os corações. Pense nisto. Não falte à escola dominical. Vamos então, amados, à nossa conclusão. Conclusão da lição número 1, sobre a igreja dos gentios. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Pastor Mário Souza. A igreja de Antioquia é o primeiro, principal e maior modelo de uma base missionária, não é? Foi a primeira igreja gentílica a servir como base missionária, de onde saiu missionários para o mundo inteiro. E dentre eles, o maior de todos, humanamente falando, né? Paulo, o apóstolo dos gentios, o doutor dos gentios, que não se preocupava em fazer concorrências, viu? Tanto é que em Romanos 15, 20, é bom ler esse texto, ele fazia questão de dizer que ele gostava muito de ir em lugares onde o nome de Jesus ainda não tinha sido nomeado. Hoje em dia se vê tantas concorrências, né? Tantas igrejas abertas onde já tem. Quando deveriam ir a lugares virgens, a lugares onde o evangelho nunca antes fora pregado, onde não tem nenhuma igreja. Esta precisa ser a verdadeira filosofia das igrejas. Queridos pastores, colegas, companheiros, abram trabalhos onde não existe. Não concorra com seu amigo onde já tem. Deus não nos chamou para ser pescadores de aquários. Deus nos chamou para pescarmos peixes em alto mar, conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão, e não crentes dentro das igrejas. A igreja de Antioquia tinha essa tarefa e mandou missionários ao redor do seu continente e depois extrapolou para a Europa e daí para o mundo. Que cada igreja, por maior que seja ou por menor também, seja uma base missionária. Que os pastores tenham esta visão missionária. Lembrem-se que se as suas igrejas estão cheias de almas, é porque elas foram ganhas, salvas por alguém, o próprio pastor. E do jeito que o evangelho chegou a nós, possamos levar a outras. Já dizia Pedro que nós somos o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Para quê? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Se fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, é porque alguém nos pregou.
E se alguém nos trouxe a palavra, leve a outros, para que outros também, a teu exemplo, venham das trevas para a luz, como hoje você na luz está, e se ajunte a nós para pregarmos e levarmos esta palavra para muitos outros, trazendo-os ao pé da cruz, aos pés de Jesus. Vamos proclamar Cristo. Vou repetir o que eu já disse aqui. Não somente às nações, mas aos corações. A todos Deus abençoe. Amado Deus e Pai, te rendo graças por esta primeira lição. Que possamos, ó Deus, imbuídos pelo teu Santo Espírito e por ele influenciado, tornarmos preciosas testemunhas, levando esta palavra aos perdidos, aos que não têm a ti, aos que estão sem paz e sem salvação. Ó Deus, que a tua igreja seja despertada para a missão, porque a missão está no teu coração, alcançar povos, trazendo-os à tua presença. E somente isto acontecerá por meio da pregação do teu evangelho. Estenda, ó Pai, a tua mão, curando os doentes, sarando-os de suas enfermidades e solucionando os problemas dos teus filhos ao redor do mundo. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno do Senhor nosso Deus e Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, o nosso Deus Filho, e a doce consolação do Deus Espírito Santo venha repousar sobre o povo de Deus em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém.